Mais um protocolo, desta vez um dos mais procurados, desta vez um dos mais pedidos, desta vez o que tem maior quantidade de pacientes de auriculoterapia, sem dúvida, é a ansiedade. Se você chegar para 10 pessoas, 9 vão dizer: eu sou muito ansioso, sou muito ansiosa. Ou fulano de tal é muito ansioso, fulano de tal é muito ansiosa. O que fazer em caso de ansiedade? Qual é o protocolo para ansiedade? Lembrando mais uma vez que cada paciente tem seus próprios sinais e sintomas, cada paciente tem a sua própria origem do problema, cada paciente tem sua vida. Na medicina tradicional chinesa, na auriculoterapia, na acupuntura, enfim, em qualquer uma, você tem que fazer uma análise de diagnóstico individual de cada paciente, prestar atenção em sinais e sintomas de cada um, todos os mínimos detalhes que você puder observar para que o prognóstico do seu tratamento seja o melhor possível. O protocolo que vem aqui agora para a ansiedade é um protocolo geral, um protocolo que, se você botar na maioria das pessoas que têm ansiedade, que se dizem ansiosas, que apresentam sintomas de ansiedade, vai dar algum resultado. No entanto, a continuidade do tratamento ele deve ser sempre avaliado. Não dá para dar protocolos de tratamentos seguidos, porque cada paciente vai reagir de uma maneira. O tempo de tratamento para um é diferente de outro e assim por diante. Então, vamos lá. Ansiedade. O que é ansiedade? O termo ansiedade tem várias definições nos dicionários não técnicos, né? Aflição, angústias, perturbação do espírito causada pela incerteza, relação com qualquer contexto de perigo, entre outros. Levando-se em conta o aspecto técnico, devemos entender a ansiedade como um fenômeno que ora nos beneficia, ora nos prejudica, dependendo das circunstâncias ou intensidade, e que tornar-se patológico, isto é, prejudicial ao nosso funcionamento psíquico e somático. Bom, sobre essa questão aí, realmente a ansiedade, ela ora pode nos ajudar, ora pode nos atrapalhar, né? Tem pessoas que são extremamente ansiosas, mas não são doentes, né? Ainda não é uma questão de patologia. Por exemplo, tem uma pessoa que trabalha conosco muito ansiosa, que é o Antônio. O Antônio é muito ansioso. E essa ansiedade dele faz com que ele seja extremamente proativo, ou seja, sempre o que ele tem que fazer tem que ser imediatamente. Então, quase nunca ele deixa um trabalho para depois. Então, isso é uma condição em que a ansiedade dele ajuda. No entanto, pode prejudicar. Por quê? Porque a preocupação dele em fazer as coisas o mais rápido possível, para não deixar para depois, isso gera alguns problemas para ele. E aí vem a questão, né? A ansiedade, os sintomas da ansiedade. E se isso se perdurar, e se isso acontecer de forma muito intensa, ela pode se tornar patológica e gerar vários problemas de saúde. Então, a ansiedade estimula o indivíduo a entrar em ação, porém, em excesso, faz exatamente o contrário, impedindo reações. Então, é basicamente assim. Mas, naturalmente, a ansiedade é pautada pelo medo, né? Tá vendo aqui, ó, aflição, angústia, perturbação do espírito causada pela incerteza, relação com qualquer contexto de perigo, isso é medo. Então, ansiedade, se a gente pudesse pegar uma palavra assim correspondente, seria medo. Então, a pessoa tem medo de perder alguma coisa, tem medo de fazer alguma coisa, nunca tem certeza se aquilo vai dar certo, e isso gera medo mais uma vez. Enfim, então a ansiedade normalmente é causada pelo medo, né? Se a gente for analisar aí mais friamente. Então, ansiedade é medo. Medo, se a gente for olhar para a medicina tradicional chinesa, o medo está relacionado principalmente pode ser rim e pode ser baço, né? É mais forte do rim, né? Medo de morrer, coisas desse tipo. E o baço? O baço vai dar um medo mais momentâneo, mais espontâneo. Enfim, o rim é um medo mais duradouro, pode gerar até uma fobia, alguma coisa desse tipo. Mas medo ele vai principalmente afetar baço e principalmente também afetar os rins, né? Então, vamos lá. Causas. Os transtornos de ansiedade são doenças relacionadas ao funcionamento do corpo e às experiências de vida. A pessoa pode se sentir ansiosa a maior parte do tempo sem nenhuma razão aparente, ou pode ter ansiedade apenas às vezes,
mas tão intensamente que se sentirá imobilizada. A sensação de ansiedade pode ser tão desconfortável que, para evitá-la, as pessoas deixam de fazer coisas simples, como usar o elevador, por exemplo, por conta do desconforto que sentem. Então, ansiedade, a gente tratando de patologia ansiedade, né? Porque como eu falei no início, todo mundo pode ser ansioso, todo mundo é ansioso. Hoje em dia a gente tem medo de alguma coisa, tem medo de sair na rua, os jornais, tudo que passa na televisão nos faz sentir mais medo, né? E isso gera ansiedade nas pessoas, o medo de... a gente sempre tem compromisso, tem horário, é o medo de perder o horário, o medo de sair do emprego, enfim, uma série de coisas que estão ao longo da nossa vida aqui, ao redor da nossa vida, que nos fazem ser ansiosos, né? Quase todo mundo. Mas existe a ansiedade patológica, né? Que é um problema mais sério. Então, muitas pessoas vão procurar você com problemas, com transtorno mesmo de ansiedade, pessoas que não querem sair de casa, pessoas que têm medo mesmo, fobias muito fortes, enfim. Então, isso já é patológico, né? Sintomas. Quais são os sintomas de ansiedade? Preocupação, né, excessiva, tensão, medo exagerado, e a pessoa não consegue relaxar. Então, naturalmente, a pessoa ansiosa é a pessoa tensa. Então, se tem tensão pelo meio, a gente também vai pensar em quem? A gente vai pensar em fígado, né? Fígado gera tensão. Vai pensar também em quem? Coração, obviamente. Sensação contínua de que um desastre ou algo muito ruim vai acontecer. Aí já é mais patológico, né? Preocupações exageradas com saúde, dinheiro, família ou trabalho. Medo extremo de algum objeto ou situação em particular, medo exagerado de ser humilhado publicamente, falta de controle sobre pensamentos, só o Shen aí desalojado, né? O espírito desalojado está diretamente ligado com o coração, imagens ou atitudes que se repetem, independentemente da vontade, pavor depois de uma situação muito difícil. Então, esses são os sintomas principais aí da ansiedade, mas a pessoa pode sentir tremores também, a pessoa pode ficar com insônia, né? A pessoa pode ter sudorese excessiva, enfim, são outros sintomas de ansiedade. A ansiedade é realmente muito complexo, né? As reações são muito diferentes, variam muito de pessoa para pessoa, mas basicamente são esses daí. Bom, então o que a gente tem que pensar aqui, né, clinicamente, em relação à ansiedade? Como a gente deve pensar o paciente? Caracterizada pelo medo e pela preocupação, a ansiedade é um dos problemas mais comuns atualmente. Então a gente já sabe que muita gente é ansiosa. Considerando os sintomas principais, é preciso acalmar o espírito, obviamente, o coração, que o coração é a morada do espírito, né, do Shen. Reduzir o medo, tonificar os rins, a gente vai ter que tonificar os rins, tem até que tonificar também o baço para dar uma melhorada, melhorar o sono, controlar a agitação, fígado e equilibrar o corpo. Em casos graves, que é a TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, deve-se sempre orientar que o paciente tenha acompanhamento de outros profissionais, paralelamente à auriculoterapia. Não só quem tem TAG, pessoas que já estão num estágio mais avançado de ansiedade também tem que ter um acompanhamento de outros profissionais, né? Obviamente. Então, qualquer paciente que chegue para você, você tem que ter a frieza de analisar, estipular um tratamento com auriculoterapia, mas também lembrar sempre que tem outros profissionais. E você pode indicar que o paciente também vai em outros profissionais para que aquele quadro dele melhore o mais rápido possível. A auriculoterapia, nem a acupuntura, nem nenhuma arte sozinha vai fazer milagre. Manter sempre o cuidado de deixar o paciente o mais calmo possível durante sua intervenção. Então, tem pacientes que realmente têm medo. Tem pacientes que têm medo de agulhas. Então, cuidado na utilização de agulhas. Tem pacientes que têm medo de sentir dor. Então, cuidado com o que você vai utilizar. Pode utilizar o stipper nesse caso. Tem pacientes que acham que você vai injetar alguma coisa neles, então muito cuidado. Então, pessoas ansiosas podem reagir, ansiedade mesmo patológica, podem reagir de formas diversas. Muito cuidado com pessoas ansiosas. As pessoas podem dar um surto, né? Um estresse, o fígado, a agitação no fígado pode gerar um surto repentino. Enfim, então você tem que estar ligado, prestando bastante atenção, conversar e primeiro, o seu primeiro trabalho como terapeuta é ganhar confiança da pessoa. Então, pessoas ansiosas, elas precisam confiar nos terapeutas, elas precisam confiar em quem está
lidando com elas. Então, muito cuidado com isso, tá bom? Pontos possíveis: Xemen, rim e simpático. O rim a gente vai tonificar mesmo por conta dessa questão de deficiência, né, desse medo. Coração, que é um órgão afetado, Zangfu, né, direto. Fígado, ponto direto também. Ansiedade, ponto direto para ele. Relaxante muscular, porque a pessoa fica muito tensa. Então, se a gente usa o ponto relaxante muscular, vai dar uma acalmada na pessoa. Occipital, a gente utiliza a occipital, normalmente é um ponto de sistema nervoso, né? Para desordens neuropsiquiátricas. Então, se a ansiedade ela já está se tornando patológica, a gente usa o occipital, pode utilizar. O ponto cérebro regula a atividade cerebral. Yang do fígado, acalma o yang do fígado, que o yang do fígado faz a pessoa ficar agitada, né? Enfim, sem dormir à noite, uma série de coisas, fica nervosa, explosões de raiva, enfim. Sem contar que pode ser um calor no yang do fígado, gera um calor, né? Fogo no fígado, que faz o que? Ele degrada o yin. Se falta yin no organismo, fica mais difícil ainda de você tratar esse paciente, né? As crises desse paciente vão ser maiores. E subcórtex também é um ponto do sistema nervoso que vai regular a excitação. Então a gente tem que acalmar. Pessoas ansiosas a gente tem que acalmar, né? E um trabalho bastante legal também que você pode fazer, na verdade você não, mas outros terapeutas, né, outras terapias, é o paciente ganhar mais autoconfiança, porque o medo normalmente é de perder, sensação de impotência e coisas do tipo. Então, a pessoa precisa fazer um tratamento aí psicológico mesmo, né, para ganhar mais autoconfiança. Fora isso, tem algumas outras coisas que ele deve fazer também. Mas, na auriculoterapia, nós podemos usar esses pontos aí, além de também poder utilizar o ponto do baço, né? Claro que não é principal, mas pode utilizar também, certo? Então, aí a gente tem alguns pontos, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 pontos que você pode ir alternando aí entre uma sessão e outra. Mas, os pontos escolhidos aqui, que eu normalmente utilizo, dá muito certo com pessoas ansiosas, são o triângulo cibernético, coração, fígado, yang do fígado, subcórtex, ansiedade e tronco cerebral. Yang do fígado está aqui, Xemen está aqui, lembrando que o simpático é por baixo, mais uma vez falando, rim de baixo para cima, fígado faz aplicação diagonal, normalmente ele estará dolorido, tronco cerebral, que fica na partezinha superior aqui, não é dentro nem fora, mas na parte aqui de cima mesmo. Coração, que é o ponto de Zangfu aí, né? Os 3 pontos de Zangfu a gente utiliza nesse protocolo. Subcórtex e o ponto de ansiedade, que é mais ou menos por aqui. Volto a dizer, depende muito do paciente. Tem paciente com a orelha aqui, o lóbulo é mais gordinho, que o lóbulo é mais fininho. Tem pacientes que tem um lóbulo preso, né? Enfim, você vai fazer a palpação mais ou menos nessa região para observar onde é que está o ponto de ansiedade dessa pessoa. Tenha certeza que o ponto vai estar bem dolorido, certo? Se a pessoa realmente tem ansiedade, se é bastante ansiosa. Então, é isso. Finalizamos por aqui o protocolo para ansiedade. E um forte abraço e até o próximo protocolo. Tchau, tchau.